Mais um vídeo começando aqui no canal, galera. Parece que parece que a nossa projeção dos dias anteriores está se firmando, né? E o Bitcoin tá derretendo mais uma vez. É isso aí, galera. Ah, nós tivemos aqui a perda dessa região que nós traçamos aqui há um tempo, né? Nós traçamos essa região há um bom tempo atrás. E parece que a gente está chegando de fato no ponto crítico, que é esse 69.320 aqui, ó, representativo de 200% desse movimento de fibra menor e confluindo com 69.667, que é 200% do movimento maior, como eu já havia explicado para vocês anteriormente, tá? De qualquer maneira, de qualquer maneira, não houve aqui uma descaracterização desse ombro, cabeça-ombro invertido. Tá? Nós nos mantemos aqui com essa expectativa de formação de figura de reversão. Tá? Não há, pelo menos por hora, nada que desabone, que jogue contra o que a gente está achando que possa vir a acontecer. Mas a gente sabe, mercado é mercado, o mercado é soberano, ele manda, então se ele decidir descer, a gente vai rever aqui as nossas projeções, tá? Mas reitero mais uma vez, tá? Esse canal aqui foi traçado aqui considerando esses pontos aqui da alta, tá? E ele está fazendo fundo, confluindo junto com essa região aqui, ó. Por isso que eu entendo que essa região, tá? Essa região aqui é uma região muito forte. Quer dizer que ele vai retornar, Luiz? Não sei. Não dá para dizer. Como eu disse, mercado é soberano, preço é preço. Se tiver que retornar, vai retornar. Tá? Entretanto, a gente está na expectativa aqui. Tá? Dá para dizer também que, bom, aqui a gente já começou mais um dia, né? Vocês podem ver aqui, ó, está com um pequeno candle se formando. E no dia de ontem a gente teve também um grande, a gente teve também aqui alguns pavis, tanto da força vendedora como da força compradora. Por isso esse volume financeiro relativamente alto. Tá? Ele é representativo aqui de um candle de baixa, até porque ele é um candle de baixa, mas muito desse volume financeiro aqui se dá pela tentativa de subir e descer o preço. Tá? Teve muita negociação, então a gente pode dizer aqui que eu não vou dizer que está empatado, porque senão a gente estaria diante de um doji, né? Dentro das variações dele, mas dá para dizer aqui que está tendo briga, sim, que ainda que a força compradora esteja aí com as costas nas cordas, tomando porrada, dá para dizer que ele também está retrucando um pouco, não o suficiente para fazer o preço voltar, não o suficiente para fazer o preço ganhar aqui um alívio e um pequeno respiro, mas a gente consegue ver aqui pelos pavis que existe sim, ainda que de maneira tímida, um pouco de força compradora aqui, tá? É interessante falar aqui também o RSI, que o RSI está extremamente esticado abaixo da linha de 30, como vocês podem ver aqui, ó. Quando ele apresenta essa configuração, essa característica esticada, você pode ver que em outros momentos gráficos ele muda um pouco de cor, tá? Aqui, ó, como a gente consegue ver aqui, ó, tá? A gente está indo para um caminho similar, tá? Ele está extremamente sobrevendido, tá? Ele precisa respirar, o preço precisa respirar, tá? Mas não dá para dizer ao certo quando isso vai acontecer,
se é por hora, se vai demorar, se a gente vai ter uma reversão no curto, no médio ou no longo prazo. O que eu consigo afirmar para vocês é que a gente está chegando perto de uma zona muito importante que conflui com dois pontos bastante específicos aqui de Fibonacci e também um fundo de canal que foi traçado anteriormente aqui, tá? Então, eu posso estar errado, entretanto, acredito que quando o preço encostar aqui, ele pode dar uma reverberada aqui para poder tentar subir e ganhar um pouco de fôlego, visitar essa zona aqui superior e cair, cair para buscar, para testar esse suporte aqui novamente, ok? Pode vir testar esse suporte aqui novamente. Não me estranharia se o preço perdesse esse suporte, tá? Por quê? Porque dá para dizer aqui, tá? Dá para dizer que aqui a gente teria um bom descanso do RSI, tá? E o RSI nesse ponto ele não iria, ele iria apresentar aqui uma certa divergência gráfica, ou seja, a gente estaria diante de um quadro gráfico aqui em que o, o preço ele caiu além do ponto 1 e no RSI o preço subiu além do ponto 1 traçado aqui, tá? Isso legitimaria o preço a retornar a, 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 a um patamar de valor superior, tá? Tudo bem que aqui nesse contexto seria muito mais fácil nós caracterizarmos aqui um fundo duplo. Entretanto, como são meras expectativas, né? A gente está apenas aqui tergiversando sobre o que pode vir a acontecer, né? Então a gente não é dono do mercado, tampouco dono da verdade. Então a gente vem aqui e só comenta as nossas projeções e o que a gente acha que o mercado está preparando para a gente, tá? Então seria isso aqui seria possível também, tá? Então a gente tem também aqui, ó, essa expectativa, né, de subir, mas a gente também tem a, a grande questão. E se o preço perder essa região aqui? E se o preço vir aqui? Não, não vou parar e vou embora. Tá? Aí a gente tem aqui mais alguns pontos a se considerar. Tá? Primeiramente, dessa extensão menor, a gente encontraria aqui um ponto interessante. Opa, pera lá. Nós encontraríamos aqui um ponto interessante que confluiria com essa área de range aqui, ó, em 261,8, em 62, 558,70, tá? E também dá para dizer que, eu até marquei aqui, ó, vou até esticar isso aqui para cá. Tá vendo aqui, ó? Nós teríamos aqui essa onda que, considerando a análise de acordo com Elliott, essa onda seria essa onda aqui. Essa onda seria a onda 4 e ela tem como um dos princípios respeitar o topo da onda 1. Tá? É claro que isso demanda de uma explicação mais aprofundada, entretanto, eu faço isso em outro vídeo, mas a onda 4 ela pode violar o topo da onda 1 se a retração da onda 4 se der por figuras gráficas, tá? Porque é muito difícil você contar a onda corretiva. Ela é bastante diferente das ondas de impulso, que aqui você tem as coisas de maneira muito clara, né? Por exemplo, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Tá? Então, as coisas aqui estão de maneira muito clara, tá? Se, por exemplo, nós for vermos aqui, ó,
que também a gente encontra, tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí aqui essa correção maior, tá? Então, como eu havia dito, é possível que uma onda 4 viole o topo da onda 1. Todavia, essa correção ela tem que se dar geralmente quando ocorre essa violação. Essa correção ela se dá por meio de figuras gráficas, o que fica um pouco chato de se vislumbrar o que está acontecendo, né? A contagem de ondas ela fica muito mais difícil, tá? Até se vocês pegarem alguns livros que falam sobre Elliott, não tem muitos, tá? Mas se vocês pegarem alguns livros que tratam do assunto, eles indicam vocês não contarem as ondas de retração, por serem bastante complexas, tá? Mas voltando ao assunto aqui, então a gente tem essa questão aqui, tá? Se ele vir a tentar pegar esse 62.558 dólares e 70 cents aqui, opa, e 70 cents aqui em 261,8 dessa extensão menor, ele pode vir a tentar respirar aqui ele respeitar, isso aqui é uma questão extremamente psicológica, tá? Um ponto extremamente psicológico aqui, tá? Ou então, vou fazer a marcação já, puxar para cá. Ou então, mesmo se ele vir aqui e perder, galera, aí a gente vai ter aqui, ó, o 261,8 desse movimento maior, tá? Então a gente tem esses dois pontos aqui também, tá? E esse aqui claramente já ingressou aqui no topo da onda 1, macro, né? Como você pode ver aqui, ó. Tá? Mas de qualquer maneira não descaracterizaria uma onda 4 se esse movimento se desse por meio de figuras corretivas, tá? Vamos supor, ele forma um triângulo, depois ele forma uma flâmula, depois ele desce numa onda de 5 ondas, depois ele volta, faz uma onda em X, faz um retorno em X, tá? Tudo isso eu explico em outro vídeo. Mas é possível que nós tenhamos, se esse suporte aqui crítico vier a ser violado, tá? É possível que nós tenhamos aqui mais esses dois suportes, tá? Do meu ponto de vista. Eu não vou nem comentar desses dois aqui, porque isso aqui já seria pânico geral, tá? Então, assim, até 55 mil aqui a gente entende como algo bastante sadio, bastante, entre aspas, né? A gente entende como algo que é possível acontecer, tá? Mas eu não vou eu vou me ater tão somente a esses dois pontos aqui, tá? Não vou traçar mais nenhum ponto abaixo aqui para não criar alarde. Lembrando mais uma vez, pessoal, que assim, eu estou aqui só para traçar algumas projeções e dizer o que, que eu penso do mercado, não estou aqui para agradar ninguém, tá? Então, vamos deixar isso daí claro, tá? Então, no gráfico diário, eu mantenho a projeção do OCOI, tá? Dependendo do que for acontecer aqui, tá? Ele pode vir dar uma respirada aqui, tal, subir, ok. Ou então ele pode perder aqui e vir buscar esses novos suportes aqui. Aí a gente vai depender da figura gráfica que vai ser caracterizada, tá? Então, outro ponto que eu queria ver é no gráfico semanal, né? Que também não está aquelas coisas, né? Não está aquelas coisas aqui, tá? No gráfico semanal aqui, ele está deixando esses três candles de força baixista aqui, tá? Também, né, tá aqui para encontrar esse suporte crítico, tá? Mas nada impede que haja um engolfo aqui para poder levar o preço aqui para um respiro aqui de novos ares aqui em cima, tá? E o que eu disse no gráfico diário se mantém aqui, tá bom? Até porque nós
Nós temos aqui o RSI também aqui chegando, flertando aqui com a linha de 30, né? Com a linha de 30 aqui, que é uma posição já de sobrevenda altíssima, tá? Se vocês estão ouvindo algum cachorro latir, é o meu cachorro lá fora, tá? Não é a Shiba Inu querendo subir, nem a Dogecoin. Então a gente tem também o RSI aqui, tá? A média em cima, tá? Então nada de novo no front. Continuamos aqui com, com esses patamares aqui, tá? Então o que eu tinha para o vídeo de hoje era isso, pessoal, tá? Ainda que o preço hoje tenha derretido, nós mantemos aqui a expectativa de que seja caracterizado um OCOI para que esse preço retorne aqui a um ponto interessante, né, para que o pânico do mercado seja posto um pouco de lado, para que seja dado um pouco mais de confiança, né, aos investidores. Lembrando que muito disso daqui, muito dessa queda aqui é do mercado buscando a liquidez de quem está alavancado. Né? Gente que jogou alavancagem aqui, agora vai subir, eu vou me alavancar, eu vou ficar rico. O mercado fala, não vai não que eu vou arrancar dinheiro de você antes. Tá? Então, assim, aí dá para dizer também que a busca por esse suporte aqui, de uma maneira, a existência desse suporte e o conhecimento dele de maneira geral, tá? Dado aqui pela própria extensão de Fibo, ele fez com que um grande número de pessoas colocassem as suas ordens aqui e se alavancassem. Aí vem o próprio mercado, vem e tira essas pessoas de cena, tá? Então, vamos esperar aí os próximos dias para ver o que a gente tem de novidade. Se o preço ele vai começar a subir para poder, pelo menos por enquanto, caracterizar o OCOI, ou se ele vai perder essa mínima aqui e buscar esses suportes aqui embaixo. Beleza, pessoal? O que eu tinha para o vídeo de hoje era isso. Um forte abraço. Já deixe teu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aí dizendo o que você achou dessa análise, o que você está achando do movimento do Bitqueira da Bahia, e aí a gente vai se falando. Valeu, pessoal. Obrigado.